Estamos recebendo aqui no Jornal Gente um dos maiores juristas da história do país para conversarmos sobre a justiça brasileira com o professor Ives Gandra Martins. Professor Ives, que prazer tê-lo conosco aqui, o senhor que já é da casa faz tempo. Estávamos conversando sobre José Paulo de Andrade, Salomão Esper, Joemir Betting, antes da nossa gravação. E é muito bom que o senhor tenha voltado ao Jornal Gente para falar um pouco sobre o atual momento do judiciário brasileiro. Mas eu quero começar perguntando para o senhor sobre um parecer que foi encomendado pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, a respeito da saída temporária de presos, questão da violência que está preocupando muito as pessoas, a população. Qual foi o seu parecer, qual é o seu entendimento a respeito dessa questão? Os dados que eu recebi do secretário são dados alarmantes, porque em todos esses feriados importantes, em que eles permitem àqueles que têm bom comportamento nos presídios em que estão a sair, a não volta de em torno de 5% dos que saem, traz um contingente de pessoas que se comprometeram a voltar e não voltaram e que voltam ao crime muito grande. O número é assustador e o secretário deve ter dado esses números para os senhores, razão pela qual eu entendi que era justo. Eu gostaria que todos voltassem para terem esse direito, mas os 5% que prejudicam os outros 95% que voltam são, entretanto, em número tão elevado, e esses voltam ao crime organizado, que faz com que, efetivamente, a bem da sociedade, prejudicando os outros, que eu reconheço, como aliás diz o ex-ministro também, um grande amigo, o Ricardo Lewandowski, demos palestras juntos, temos livros escritos juntos, apesar de ele entender que vale a pena o risco, é um risco muito grande para a sociedade. E são milhares e milhares que não voltam, considerando os últimos anos levantados pelo secretário. Essa foi a razão do meu parecer favorável à posição do secretário Derrite. Professor Ives, hoje temos interpretação do Supremo de que a mudança da lei só deve valer para casos futuros nessa questão da saída temporária. O senhor entende da mesma forma do Supremo Tribunal Federal? Não entendo, porque o próprio Supremo, e foi isso que eu coloquei no parecer, tem a orientação seguinte: a expectativa de direito não é direito adquirido. De tal forma que todos aqueles que têm a expectativa de direito de poderem sair por causa de bom comportamento, ainda não têm o direito adquirido. De tal maneira que, em cada vez em que vão apresentando, é evidente que todos aqueles que entraram e ainda estão com expectativa de direito, esses não têm o direito adquirido. E esta não é opinião exclusiva minha, é aquilo eu até entendia no passado, por exemplo, em questões previdenciárias, a expectativa de direito de quem contribuiu, essa contribuição teria que valer. Mas o próprio Supremo entendeu, para o caso previdenciário, que a expectativa de direito não dava direito adquirido. E as leis eram aplicadas de imediato. Ora, o mesmo princípio aplicado, nesse caso de expectativa de direito, não geraria, por parte do Supremo, o direito pretendido pelo ministro Lewandowski. Essa é a razão pela qual eu abordei esse aspecto também no parecer, mostrando que o secretário Derrite tinha razão. Estamos entrevistando o professor Ives Gandra aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal está no noticiário, são análises, críticas, comentários, opiniões a respeito da atuação do Supremo. Por isso a pergunta é direta para o senhor. O Supremo está extrapolando os limites de atuação? Veja o seguinte, eu tenho uma grande admiração pelos ministros do Supremo. Minha primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal foi em 1962. 62 ou 63, num caso que se discutia o princípio da anterioridade. Eu fico hoje na dúvida, porque naquela época não havia informática toda, e eu não consegui, mesmo no Supremo, localizar se foi em 62, 63, como mudamos de escritório, separamos os sócios, não fiquei com o arquivo daquele julgamento. Mas foi um julgamento importante que modificou a jurisprudência
em relação ao ministro Tancredo Neves, era inclusive ministro, e pretendia fazer uma reforma, entende? Era na época do parlamentarismo, e nós conseguimos, com o voto de desempate do Pedro Chaves, garantir o princípio da anterioridade, que era o princípio da anualidade da Constituição anterior, que toda lei tributária teria que constar do orçamento, que teria que ser aprovado até 15 de novembro. Então, se tivesse uma lei posterior a 15 de novembro, mas anterior a 31 de dezembro, esta lei seria inconstitucional. E ganhamos, foi o primeiro caso que nós tivemos lá. 5 dos ministros que estão aí não tinham nascido, eu já sustentava. E, evidentemente, acompanhei, tive amizades com o Neomar Baleiro, com o Hânima Guimarães, com o Arauto Lúcio Cardoso, enfim, o Moreira Alves, Oscar Correia, Cordeiro Guerra, todos aqueles, de livros escritos. Só com o Moreira Alves foram 32 livros que escrevemos juntos. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo Supremo e, por outro lado, também, uma admiração pelos ministros que lá estão. Admiro os juristas, mas tenho o direito, como um velho professor de 89 anos, há 60 anos, professor universitário, de divergir. Eu entendo que o Supremo não tem o direito de fazer leis e nem tem o direito de corrigir o Executivo, baseado na Constituição. Por quê? Porque o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara que cabe exclusivamente ao Congresso Nacional zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, que são o Executivo e o Judiciário. Se cabe exclusivamente, sempre que o Judiciário invade a competência, como aconteceu nos casais homossexuais, na questão do aborto, na questão das drogas, na questão do marco temporal, eles fizeram a legislação em lugar do Supremo, do Legislativo. E, a meu ver, caberia ao Legislativo zelar pela sua competência, mas mesmo que não zele, o que isto está na Constituição é que eles não podem invadir a competência do Legislativo. Vieram ao Brasil durante a Constituinte. Eu acompanhei, eu comentei a Constituição em 15 volumes com Celso Bastos. Naquela época, passei os 20 meses em contato com Ulisses Guimarães, com Bernardo Cabral, que era o relator e o presidente, o Marcelo Portugal, o atual presidente de Portugal, o Canutilho e o Jorge Miranda. E eles puseram na cabeça dos nossos constituintes que nós teríamos que ter uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Legislativo. E puseram na Constituição aquilo que veio da Constituição portuguesa. Quando o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, em leis que o Congresso não pode esperar para fazer, mas pela Constituição, logo que foi criada a Constituição, eles tinham a obrigação de fazer a lei, o que diz o 103, parágrafo 2º? Declarada a omissão do Congresso Nacional, omissão inconstitucional do Congresso, cabe ao Poder Judiciário comunicar ao Congresso para o Congresso fazer a lei. Eu tive uma reunião, num jantar, naquela época que eu estava em contato, o Bernardo Cabral, relator da Constituição, Sinichance, presidente eu não sei se era presidente, mas era o encarregado do Supremo para estar dentro da Constituinte, e o Odir Porto, que era o presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros, que tinha sido presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E discutimos esse artigo, os 4 num jantar. E eu propus que pusesse um prazo. Quando diz, o Supremo, declarada a inconstitucionalidade, a omissão inconstitucional, deve dar um prazo, eu sugeri um prazo de 6 meses. E por que não ficou o que eu sugeri? Porque o Sidney Sanches, nesse jantar, disse ao Bernardo, ao Odir, que ficaram sensibilizados mais do que o meu argumento, disse, Ives, ele foi meu colega de turma, nós tínhamos intimidade, e os outros 2 também. Ele disse, Ives, você já imagina se em 6 meses eles não fizerem a lei? Você acha que eu vou ter condição de prender 503 deputados à época e 81 senadores por desacato à ordem judicial? É melhor deixar como está. Então, o próprio artigo
nas ações em que o legislativo seria obrigado a fazer a lei. A Constituição declara que o judiciário só comunica o legislativo para fazer a lei, mas não põe prazo nenhum. Como é que eles, com esses dois dispositivos em pleno vigor, passam a legislar sob uma concepção que, a meu ver, não é correta? Dizer o seguinte: os princípios gerais nós podemos interpretar diferentemente da legislação ordinária. E se nós recebemos um pedido a partir dos princípios gerais, nós vamos interpretar esse princípio geral independente do legislativo. Ora, quanto mais geral é um princípio, mais múltiplas interpretações pode dar. Por exemplo, a questão do aborto. Os feministas dizem que é um direito à dignidade da pessoa humana fazer o aborto. E aqueles que defendem a vida desde a concepção dizem que é um direito fundamental da vida já concebida de estar garantido. O mesmo princípio com duas posições extremamente opostas. Como é que se fazem as constituições do mundo inteiro? A de Portugal é claríssima nesse ponto. Quando um princípio geral é interpretado pelo legislador eleito pelo povo, esse princípio geral vai valer na interpretação do legislativo, porque é um princípio geral de múltiplas interpretações, aquela que representa a vontade do povo é o legislativo. Que na Constituição Portuguesa é claríssimo nisso. Eu sempre considerei esse princípio implícito na nossa. Porque se o legislativo foi eleito pelo povo, é ele que deve dar. O que a Suprema interpreta? Quando um princípio geral, nós entendemos, eleitos por um homem só, que é o presidente da República, e não por 150 milhões de brasileiros, vai valer sobre o do legislativo. Então, a partir daí, os princípios gerais de múltiplas interpretações não têm interpretação do povo que elegeu o Congresso, mas interpretação de 11 pessoas eleitas por um homem só, que se dão o direito, como disse o meu queridíssimo amigo, que eu tenho uma admiração irrestrita, livros escritos pelo Luiz Roberto Barroso. Nós participamos juntos daquela comissão dos notáveis para repensar o Pacto Federativo Brasileiro, nomeada pelo presidente Sarney, então presidente do Senado, éramos 13 apenas, mas admiração e amizade, mas me permito de dizer que o Supremo não tem que recivilizar o Brasil. Expressão que ele utilizou semana passada, que a função do Supremo é recivilizar, e quando ele deixar a presidência, ele terá recivilizado o Brasil. Quem tem que dizer qual é a civilização que o Brasil quer são 150 milhões de eleitores, não são 11 eleitos por um homem só. Por maior admiração que eu tenho por todos eles, e são grandes ministros, e são os grandes juristas, eu diria, eu discordo de muitas das suas orientações, das suas decisões. Não são eles que têm que representar 150 milhões de eleitores, mas são aqueles que os 150 milhões de eleitores elegeram. 125 votando, 25 milhões se omitindo, não comparecendo, sendo que 125 elegeram o Congresso Nacional, que é quem faz a lei e interpreta. Por essa razão, eu tenho divergido com toda a admiração, que eu sempre reitero, que eu não sou daqueles que xingam os ministros, ao contrário, eu entendo que eles são juristas, que eu tenho citado nos livros, participei de palestras, tenho livros escritos com 6 dos 11 que já estão, e bom relacionamento com pelo menos mais 2, 3 eu não tenho ainda um contato pessoal maior, que é o ministro Guino, o ministro Zanin e o ministro Cássio, mas os outros 8, um relacionamento muito cordial, cordialidade e amizade que me honra, mas posso divergir, porque sou um professor de direito e, evidentemente, eu penso o direito como eu sempre escrevi. E se as minhas posições são contrárias, com respeito devido aos ministros, não posso deixar, enquanto a palavra ainda for livre no Brasil, de dizer qual é. E para isso precisamos mudar regras do Supremo Tribunal Federal? Mandato, forma como pequenos partidos, por exemplo, que não têm voto no Congresso Nacional, chegam a demandar na Suprema Corte? Precisamos alterar isso, professor Ives? Veja o seguinte, eu tenho a sensação que teria que ser adotado aquele critério pelo qual nós teríamos
todas as decisões, conforme decisão, valorizar o artigo 97 da Constituição, que diz que todas as decisões teriam que ser por colegiado. As decisões, já diz o 97, que qualquer decisão de constitucionalidade deveria ter um colegiado. E no Supremo, o Supremo só pode discutir questões de constitucionalidade. Para mim, já está na Constituição. Mas resolveram fazer um pleonasmo constitucional. Uma nova PEC dizendo que tem que ser o colegiado. Nada de ministro decidir individualmente e o Supremo ficar preso durante anos para a decisão de um único ministro. Esta é a primeira mudança. Eu não sou favorável a mandatos curtos, porque daí nós levaríamos para o Supremo os mesmos problemas eleitorais de mandatos populares. A função deles é um poder técnico. Por que na Constituição o poder judiciário vem em último lugar? Na organização dos poderes, em primeiro lugar, o legislativo. No legislativo eu tenho situação e oposição. 100% da representação nacional. Em segundo lugar na Constituição, primeiro 44 a 69. O segundo poder é o executivo, de 76 a 91. Porque eu só tenho a situação. E nem a maioria da nação nos casos de segundo turno. Em terceiro lugar, do 92 ao 126, o poder judiciário, em que é um poder técnico, guardião da Constituição, mas não um legislador complementar, nem um corretor do Executivo, que precisa de duas instituições, do 127 ao 132 do Ministério Público, do 133 ao 135 da Advocacia. Nem é um poder completamente autônomo, depende da conjunção desses. Agora, quando todos os partidos que foram eleitos pelo povo não conseguem a votação favorável do Congresso, vão ao Supremo e conseguem a revisão, o Supremo se transforma num poder político. Então, em vez de termos dois poderes políticos e um poder técnico capaz de dar estabilidade, nós passamos a ter três poderes políticos. Eu me lembro, quando eu saía, por exemplo, a um jantar, quando vinham para congressos aqui, com o ministro Oscar Correia, com o ministro Moreira Alves, com o ministro Cordeiro Guerra, com o ministro Irmão Galvão, e quando eles vinham assim, lá está o ministro do Supremo, porque era a instituição mais respeitada do Brasil. Hoje os ministros têm que sair com segurança, porque eles são agredidos como poder político. Muitas vezes eles discutem com termos bem agressivos, como se fossem discussões na Câmara dos Deputados ou no Senado de políticos. Quando no tempo em que eu advoguei e continuo advogando, mas aquele tempo áureo do Supremo Tribunal Federal, mesmo no tempo da ditadura, eles não tinham coragem, não era a passarela do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal, porque eles, talvez por não terem legitimidade, respeitavam. E sempre souberam escolher ministros de notório, de notável, não notório, de notável saber. Então eles, quando era aquele respeito. Quantas vezes eles perderam? Eu mesmo, eu tive no regime militar um pedido de confisco dos meus bens e um pedido de abertura de inquérito policial militar contra mim, onde sabe que o Herzog foi morto, no IPM. Esse processo do cliente que nós estamos defendendo, e que eles entenderam, o ministro Delfiné, depois se transformou em um bom amigo, porque na prática meu baú de ressentimentos não tem fundos, entende? Na prática, em 2 meses do ato institucional, o Delfim me pediu o confisco dos meus bens e a abertura de um inquérito policial militar, que nunca foi aberto, porque quem tinha que abrir era o Ministério da Justiça, e o ministro Gami Silva me conhecia bem, tinha sido aluno, até não tinha sido um mau aluno dele. Então, ele viu que honorários advocatícios não podiam ser nunca objeto, entende? E honorários extremamente módicos, declarados no imposto de renda, objeto disso. Nunca fui citado, mas prejudicou a minha advocacia em pleno ato institucional. Esse processo desse cliente, em 71, nós ganhamos por 5-3. Em pleno regime militar, em pleno momento de repressão, Marighella morreu em 71, o Supremo tinha tal respeitabilidade que decidiram contra o governo, com o advogado que defendia
entende? Tendo tido um pedido de inquérito policial militar por causa do processo e abertura de um IPM, de um inquérito policial militar de confisco dos bens. Então percebes que era um Supremo com uma, digamos, imparcialidade de respeito. Hoje o que nós temos é um Supremo de grandes juristas, mas que transformou-se num poder político também. Legisla inquérito de fake news. Inquérito de fake news, nós estamos com um inquérito que está há 5 anos, em que o juiz natural desaparece. O senhor vê ilegalidade nesse ato? Eu divirjo do ministro Alexandre de Moraes, com quem também tenho livros, passei de banca de doutoramento, somos confrades da Academia Paulista de Letras Jurídicas, quer dizer, que respeito muito, porque, e cito muito os livros dele como jurista, os comentários da Constituição. Agora, eu não concordo. O juiz natural desapareceu, é um buraco negro para o processo. Ele atrai tudo, aquilo que deveria ser de competência de juízes comum, vão para lá, e é um inquérito que deveria durar no máximo 90 dias e que está há 5 anos absorvendo tudo que não tem relação nenhuma, tudo vira fake news. Eu detesto a expressão. São notícias falsas, por que não usar o português, entende? E mesmo assim, será que são todas notícias falsas? Ou se nós não temos notícias diferentes da opinião que eles têm sobre a realidade? Conceito de democracia, que também já foi no buraco negro do fake news. Buraco negro é expressão minha, uma expressão dos críticos. Lembrando, o buraco negro atrai tudo e aquilo entra e o fake news tem atraído tudo. Conceito de democracia. Se compreende, e eu respeito todos os ministros, que pessoas que fizeram delação premiadas, de que eram corruptores, corruptos eles que receberam, em que a Petrobras foi obrigada a pagar indenização milionária para acionistas lá dos Estados Unidos, sem direito à devolução, aceitando como verdadeira a corrupção existente, o mesmo na Suíça. Que eles estejam fora em uma mera cabeleireira que pintou numa estátua com batom, está com prisão decretada, e quase todos com 17 anos de prisão, por mera baderna, que eu não, evidentemente não posso aprovar, mas a mesma baderna que o PT e o MST fizeram no governo do Michel Temer, quando invadiram o Congresso Nacional e destruíram dependências de lá. E o presidente Michel Temer, numa palestra que demos juntos, ele deu a palestra, eu como debatedor e chanceler da Academia Paulista de Letras Jurídicas, ele dizia: eu perdoei todos, me lembrando do Juscelino, que anistiou todos os revoltosos de Aragaças, de Jacareacanga, que fizeram, esses sim, movimentos armados. E os de 8 de janeiro, ninguém tinha uma arma. Como é que um golpe de Estado pode ser controlado em pouco mais de 1 hora, sem necessidade de nenhum tiro, porque ninguém tinha uma arma? Atentado violento à democracia e golpe de Estado, 2 penas que na verdade são a mesma, mas foram dadas separadamente, para dar a 17 anos. E aqueles que deram prejuízos de bilhões e bilhões de reais para o governo, dinheiro do contribuinte, porque o governo administra dinheiro do contribuinte, estão todos soltos. Resultado, outro dia dar uma palestra na Universidade de Lisboa, online, por causa das minhas dificuldades artríticas, eu sou um cidadão insuficiente físico, entende? Não me achava que era tão importante quando discutimos isso na Constituição, mas hoje eu vejo quanto é importante os deficientes físicos, todas as vantagens que nós temos, um subescado. Eu preciso das rampas para o meu andador, então eu sei. Mas apesar disso, online ainda a cabeça funciona um pouco. E foi uma das perguntas que me fizeram. Porque de rigor, é difícil explicar no exterior que corruptos e corruptores que deram bilhões e bilhões, por exemplo, uma das empresas em que eles nem foram presos, eram 10 bilhões de reais. R$1 é insignificante. 1 segundo é insignificante. Quanto representam 10 bilhões de segundos, você sabe? 310 anos.
10 bilhões de reais no mesmo nível de 5 bilhões é um valor assustador. Nenhum deles preso. E a própria cabeleireira, porque usou um batom que deveria usar, está preso, sem direito, com todos os pedidos que fazem, de pelo menos ter prisão. Quer dizer, é muito difícil explicar lá fora qual é o caráter de que aqueles que não prejudicaram nada e aqueles que prejudicaram muito confessaram e disseram como foi, esses estão soltos, os outros presos por 17 anos. Professor Ives Gandra, vamos fazer agora aqui um exercício de quem pode colocar a bola no chão, quem pode corrigir todos esses abusos que estão sendo cometidos e também essas questões que possam extrapolar a legislação brasileira. Na verdade, o único que pode restabelecer, digamos, seria o Senado Federal. Eu sou contra, pessoalmente, a tomada de posições assim, de impeachment, etc. Eu conheço os ministros, pelo menos 8, e eu acho que são juristas. Eles têm que voltar a ser o que era o Supremo de antigamente, a instituição mais respeitada do Brasil. Eles têm que fazer uma autocontenção, mas teriam que ter a humildade para poder fazer isso. Agora, o único que pode é, evidentemente, o Congresso fazer leis que, enfim, por exemplo, tornar claríssimo aquilo que eu acho que é um princípio implícito que está na Constituição Portuguesa. Entende? Princípios gerais, quem decide somos nós. O Supremo está proibido de legislar. Em vez de dizer, compete ao Congresso zelar, dá uma proibição expressa. Porque dessa forma, teríamos um poder técnico, que, a meu ver, e esse poder está exclusivamente na mão dos legislativos e do Senado Federal, que, de rigor, é o maior tribunal do Brasil, que é o único tribunal que pode afastar um presidente e afastar ministros da Suprema Corte. Entende? Eu sou contra, enfim, de Suprema Corte, eu prefiro que haja uma autocontenção, uma regulação diferente por parte do Congresso Nacional. E temos que formar uma nova linha de advogados. Eu tenho a impressão que eu represento uma geração, fui conselheiro na época de Raimundo Faoro, em que, em plena ditadura, nós éramos as únicas vozes. Os pulmões da sociedade não era imprensa proibida, com publicação de poemas de Camões, receitas. E nós, advogados, tínhamos o direito de falar. E apesar daquele pedido de confisco dos meus bens e abertura do IPM, eu nunca deixei de expor, e continuo aos 89 anos, dizendo o que penso. Sempre com respeito às pessoas, atacando ideias e nunca pessoas. Porque eu acho que as pessoas têm o direito de ter as suas posições que têm. Mas eu procuro mostrar aquilo que me parece correto. Pode ser que até eu esteja errado. Mas esse é o debate próprio da democracia. Mas eu acho que todo é o Congresso Nacional fazer as leis para mostrar que a função do Supremo é ser um poder técnico e guardião da Constituição. Legislar, quem pode legislar é o Legislativo. E dar que os princípios gerais, com múltiplas interpretações, a interpretação quem tem que dar é o Legislativo. E quando o Legislativo não dá, é porque ele sente o povo. Quantas vezes, mas tem que decidir sobre isso. E os deputados não decidem porque eles, sentindo as suas bases, percebem que o povo pensa diferentemente. Não cabe ao Supremo Tribunal dizer, quando a oposição não consegue alguma coisa, o Supremo vai legislar em lugar, por exemplo, a questão do aborto. Há mais de 40 projetos em andamento. Eu mesmo participei de 2 audiências públicas na Câmara dos Deputados. E uma delas impressionante. Está lá na audiência. Era eu e o Adib Jatene, que era então ministro da Justiça, um grande amigo meu. Nós dois somos prêmios do CIE, de Guerreiro de Educação. E nós estávamos, ele contou um episódio. A mãe dele foi aconselhada a abortá-lo. Porque naquela época a hipertensão, e ela era muito hipertensa, e disse, a senhora não vai aguentar. Ela disse, eu não vou permitir. Estou grávida, eu quero que meu filho nasça. E graças à decisão da mãe dele, nós tivemos um dos maiores médicos do Brasil. Se prevalecesse a ideia do médico que poderia fazer pelo código, porque um caso de correr risco de vida,
o médico pode sugerir, ele não quis fazer. E graças à decisão, ele contou isso. Graças à decisão, ele estava vivo. Sobre o aborto, a legislação brasileira, ela precisa ser aprimorada? É uma lei boa? O que o senhor pensa a respeito do assunto? Eu acho que não precisaria, reparo, mas eu preferiria seguir o que está escrito na Constituição. Por exemplo, eu dei parecer para membros do Conselho Federal de Medicina, a partir da 22ª semana, o ministro Alexandre não tem razão. A Constituição declara o quê? É inviolável o direito à vida. A partir da 22ª semana de gravidez, o feto, o nascituro, tem condições de vida extrauterina. Por que, em vez de matar, não se tira e depois permite a adoção daquela criança? A gente na fila da adoção. Não haveria risco nenhum para a mãe, que não vai ter. Está na 22ª semana. Em vez de um processo cruel, porque em 22ª semana custa dar injeção para matar, e às vezes demora horas. Eu fiz um dia um artigo para o Jornal do Brasil, quando eu era colunista lá, até fechar em papel. Eu, de 15 em 15 dias, tinha um artigo lá na década de 60, em que eu mostrava como se faz um aborto. Nunca eles falam como se faz um aborto. A forma é dolorosa, principalmente depois do 3º mês, em que tem formato de vida. Então, na prática, eu preferia, nesse particular, respeitar a Constituição. Inviolável direito à vida. Tem condições de vida extraterrena, não se pode mais fazer o aborto. Ela não quer ficar, faz o aborto, ela não fica sabendo quem é que vai ser os pais. Dá-se para adoção. E não se ter uma morte cruel daquele que está no ventre materno. O Supremo também está analisando a questão das drogas e o senhor mencionou já numa outra resposta. Eu queria saber a sua opinião sobre a liberação de drogas no Brasil. Que é matéria que tem que ser decidida pelo Congresso. O Congresso é que sabe o que o povo sente. Tem que se discutir isso no Congresso Nacional, porque não é certo. Por exemplo, os países que liberaram a droga, nem por isso diminuiu. Ao contrário, e muitos continuou. Na Holanda, e continua intensamente. Quer dizer, não é verdade que a liberação traz a solução. Agora, há um dado, entende? Isso me parece importante. O Congresso Nacional tem que discutir isso. É função do Congresso Nacional. Não é do Supremo legislar em lugar do Congresso. O Congresso sente o que pretende o povo, sente o que quer o povo, sente. Eu entendo que em nenhuma hipótese o Supremo tem o direito de legislar com base no 49, inciso 11 e 103, parágrafo 2º da Constituição. Se tivesse artigos em contrário, eu concordaria, porque foi o que o Constituinte desejou, mas não alguma coisa que o Constituinte não desejou. E o juiz que extrapola tem como ser punido pelo sistema de justiça do judiciário brasileiro? Digo isso para aquele magistrado que solta um traficante de drogas, alguém que tem alta periculosidade. Temos exemplos recentes em decisões do próprio Supremo a respeito dessa questão, mas também na primeira e segunda instância. Há mecanismos para a responsabilização desses atores do judiciário brasileiro? Teoricamente, ele tem a posição do Conselho Nacional de Justiça, se houver um questionamento. E precisa verificar se ele teve ou não o poder de cautela, base legal para fazê-lo. E pode ser condenado. E há muitos juízes que têm sido condenados, entende, quando não houve base jurídica suficiente. Mas o poder de cautela de decidir é um poder inerente ao Poder Judiciário. Razão pela qual o que eles fazem de rigor, entende, no Conselho Nacional de Justiça, é verificar se ele teve um embasamento para dar uma interpretação, pelo menos plausível, ou se aquilo não tem base nenhuma, e quando não tem base nenhuma, tem sido muitos juízes afastados. Para finalizar a entrevista, eu deixei por último
por questões óbvias, uma avaliação do senhor sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que o senhor teve a oportunidade de integrar em diretorias. Qual é a sua visão sobre a OAB hoje? O senhor defende mudanças na estrutura da OAB para representar melhor os advogados do Brasil? Eu vejo o seguinte, eu pessoalmente fui conselheiro há 8 anos aqui de São Paulo, na época do Faoro, fim da década de 70, na década de 80, no começo, depois fui presidente do Instituto dos Advogados, ainda presido o colégio dos ex-presidentes do Instituto dos Advogados de São Paulo, depois voltei a ser conselheiro durante a Constituinte. Então peguei bem um período de redemocratização em que a nossa palavra era ouvida, em que tínhamos Raimundo Faoro como nosso farol, depois tivemos Márcio Nabas, Bernardo Cabral, Mário Sérgio Duarte Garcia, Rubens Alvarado, pessoas que defenderam. Eu acho que hoje a Ordem perdeu muito a sua voz de contestação. Ela teria que voltar a ser o que era no nosso passado. Mas é que muitos se uniram ao poder, e como o Supremo tem uma tendência de estar mais unido ao Poder Executivo, basta dizer que nessa expressão, meu querido amigo Roberto Barroso disse que precisaria, para recivilizar o Brasil, silenciar a ala radical da direita, mas não falou na esquerda, que também tem sua ala radical. Então a impressão que eu tenho é essa união entre o Executivo e o Judiciário, 7 ministros indicados pelo partido do presidente. E nós vimos nas últimas eleições, digamos, alguns veículos de imprensa que eram favoráveis aos opositores do presidente Lula, esses foram nos últimos 15 dias impedidos. O que vale dizer, quando se transformou num partido político, com tendência mais à política do presidente da República do que à ala que é favorável a um conservadorismo, à família, a valores tradicionais, evidentemente, entende, a grande parte dos advogados favoráveis a essa linha, a Ordem perdeu muito a sua preeminência. E quando o direito do advogado passou a ser reduzido, que nós não temos mais nas sessões virtuais o direito de sustentação oral, que tem que se mandar 24 horas uma sustentação online, sem saber se eles vão ouvir ou não vão ouvir, o mais provável é que não ouçam. É evidente que nós passamos a ter uma redução do amplo direito de defesa. E na Constituição a figura é amplo direito de defesa. O adjetivo tem um papel importante na Constituição. As palavras têm sentido importante na Constituição. Quando fala amplo, nós temos que ter. E a Ordem tem feito pouco para defender os verdadeiros direitos. Então, eu acho que precisaria a própria Ordem se conscientizar que a advocacia, numa democracia, é mais importante que os outros poderes. E a OAB, né, professor Ives, que nos anos 80 foi tão forte na campanha das diretas já e tão importante, precisa de eleição direta para a presidência do Conselho Federal? Eu sou favorável, porque na prática o que nós temos é uma permanência de um grupo que não deixa o controle da Ordem. A eleição direta de todos os advogados do Brasil, como acontece para a presidência da República, que eles sempre quiseram a eleição direta, a meu ver, seria ótimo, porque daí todos os advogados diriam o que desejam para ter uma ordem capaz de defender o verdadeiro direito de defesa. Professor Ives Gandra, muito obrigado por nos receber para esse papo aqui na sua residência. Ouvintes, vocês